Graça e paz, irmãos e irmãs, quero compartilhar com você mais um texto do livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Até aqui. Irmãos, o que nós esperamos de um juiz? Senão que ele faça justiça. Por isso, a gente fica frustrado quando sabe ou fica sabendo de uma ou outra reportagem, né, de juízes que vendem sentenças. O que nós esperamos de um médico? Que zele pela saúde, pelo bem-estar dos seus pacientes, daqueles que vão ao seu encontro, né, para serem tratados e cuidados. Se eles agem ou veem ou lidam com o paciente como se fosse uma mercadoria, obviamente isso entristece o coração. Um líder religioso, um pastor, deve ser um instrumento nas mãos de Deus para promover o bem dos homens, para anunciar a glória de Deus. Mas quando esse líder rouba, mente, engana e pratica outros erros, nós nos sentimos desalentados. Então, irmãos, quando o profissional, seja ele quem for, e aqui eu estou usando o profissional para um vocacionado, deixa de fazer aquilo que deveria fazer, este homem, esta mulher, torna-se uma enorme contradição. E a palavra é essa, contradição. Queridos, o livro de Jonas fala bastante de contradições, mas mais adiante eu vou discutir isso, vou explorar e vou expor para os irmãos. Além das contradições, esse livro também é cheio de ironias. Numa leitura assim mais atenta, vários fatos não são apenas engraçados, né, mas bastante irônicos. Veja só comigo. Jonas, um profeta do Deus vivo, verdadeiro, e ele sabia quem era Deus, Deus onipotente, onisciente e onipresente, pensa que poderia fugir da presença do Senhor. É irônico isso. Como diria o salmista, ou como disse o salmista no Salmo 139, para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Outra ironia. Jonas pede para morrer, mas quando está lá no ventre do grande peixe, ele desiste de morrer e pede socorro a Deus. Outra ironia. Jonas prega desleixadamente aos terríveis assírios, pessoas que naturalmente eu e você esperaríamos não vê-los se convertendo, pela característica desse povo, né, tão facilmente. Mas o que acontece? Este homem, Jonas, prega um dia, faz menos da metade, percorre menos da metade da cidade e o povo inteiro se converte. Outra ironia, Jonas sofre por causa da morte de uma planta, mas não sofre por causa da condenação de 120 mil pessoas. E por fim, Jonas ele acredita inicialmente que tem a palavra final e que ele pode decidir o que ele quiser. Mas quem tem a palavra final e a última palavra no livro de Jonas é a palavra do Deus vivo e verdadeiro. O livro termina com uma declaração maravilhosa de Deus, não de Jonas. Como eu disse, irmãos, essas são ironias, né? Mas o livro de Jonas também possui algumas contradições. Esse é um profeta contraditório. Não é o livro em si, mas a pessoa do profeta Jonas. Ele é uma pessoa contraditória. Então eu queria ver aqui algumas contradições do profeta Jonas. Vamos ver? Primeira delas. O profeta, em vez de buscar a presença do Senhor, ele foge dela. Foge da presença de Deus. O profeta é aquele que tem, irmãos, intimidade com Deus. É o homem de Deus que busca a face do Senhor, que tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, que tem olhos para ver a ação de Deus, né? Mas Jonas ele vai na contramão dessa realidade, pelo menos nesse período, né, de sua vida. O
que ele faz, irmão? Jonas capítulo 1, versículo 3, ele foge da presença de Deus. O que ele faz? Jonas capítulo 1, versículo 10, ele foge da presença de Deus. Jonas capítulo 4, versículo 3, ele mesmo admite diante do Senhor que ele estava fugindo da presença do Senhor. Irmãos, não é apenas o profeta Jonas, né? Muitos crentes vivem esse tipo de contradição. Muitos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro vivem esse tipo de contradição. A Bíblia nos ensina que os fiéis devem buscar a face de Deus, que o meu chamado, a minha vocação envolve buscar a presença de Deus, viver na presença de Deus, buscar a face do Senhor, buscar a glória de Deus, o poder de Deus sobre a minha vida, né? Você vai ver isso, meu irmão, minha irmã, em alguns textos da palavra de Deus que eu quero te chamar a abrir a sua Bíblia nesse momento. Lá no Salmo 27, versículo 8, o salmista tem uma experiência espiritual com Deus, né? Ele ouve o Senhor o chamando, ele diz assim: a teu respeito diz o meu coração, mas não era o coração dele, não era o seu próprio eu, não era o ego dele, não era, né, a consciência dele, era o próprio Espírito de Deus, dizendo assim: busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Salmo 105, versículo 4, recorram ao Senhor, em outra versão vai dizer: buscai ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, buscar a presença de Deus, conhecer o Senhor, amar o Senhor. Mas Jonas nesse momento não está fazendo isso, e muitos crentes não estão fazendo isso, infelizmente. Isaías 55, versículo 6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Irmãos, eu quero fazer algumas perguntas para você. Você tem buscado a presença do Senhor? Tem buscado a presença do Senhor em oração? Tem buscado a presença do Senhor com quebrantamento de alma? Tem buscado a presença do Senhor como alguém que depende de fato do Deus vivo e verdadeiro? Tem se prostrado aos pés do Senhor? Tem buscado o Senhor por intermédio da sua palavra, em conhecer mais a Deus, em amar mais o Senhor? Essa é a nossa vocação. Você tem ouvido a voz de Deus, irmãos? Você tem conseguido discernir a voz de Deus, a vontade do Senhor, e tem se submetido a ela? Essa é a nossa vocação. Também faz parte da nossa vocação buscar a face do Senhor. Quando eu não faço, eu sou um crente contraditório. Eu estou contradizendo o chamado que Deus tem para a minha vida. Jonas, infelizmente, foi contraditório. Segundo lugar, em vez de temer a Deus, Jonas desobedeceu obstinadamente o Senhor. Em vez de obediência, de temor, de reverência, ele foi desobediente e teimoso, absolutamente. Jonas, ele desobedeceu ao Senhor e ao receber o chamado, você vai ver lá, nós lemos o versículo 1 e 2, para ir a Nínive, ele tenta escapar, ele tenta se esconder, ele tenta se ocultar do Deus vivo e verdadeiro. Interessante que os marinheiros do navio, né, quando você pega lá o versículo 15 e 16 do capítulo 1, versículos 15 e 16, que eram gentios, que era gente idólatra, que era gente que não conhecia o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus do universo, o Deus do mundo, o Deus de toda a criação, né? Eles se enchem de temor pelo Senhor. Jonas não. Jonas obstinadamente resolveu desobedecer, fugindo da presença. Jonas capítulo 3, versículo 10, né? Jonas fugiu da presença do Senhor, ele partiu, né, para Tarsis para fugir do Senhor, e o versículo 10 vai repetir essa mesma ideia. Irmãos, ainda hoje temos crentes assim, gente assim. Tem muita gente fugindo de Deus, dentro da própria igreja, congregando, e alguns nem congregando tanto assim, mas gente que diz que leva o nome de Jesus sobre si, o nome de cristão,
sobre si. Tem muita gente fugindo, irmãos, e que foge, e que já começou fugindo da casa de Deus, pensando que Deus está divorciado da sua igreja e da sua casa, e não está, né? Alguns arrumam aquela velha desculpa, né? Olha, eu não estou indo na igreja, não estou congregando, não estou comungando, mas eu continuo em plena comunhão com Deus. Meu irmão, para de se iludir, pare de se iludir, pare de se enganar. Não existe fé genuína longe da igreja do Senhor. Nós não podemos dizer que amamos a Deus quando não amamos o nosso irmão. Simplesmente não existe. E tem muita gente que está fugindo, irmãos, porque não quer ser confrontado em seus erros e seus pecados. Jonas sabia que estava errado. Jonas sabia que não poderia desobedecer o Senhor. E por isso foge. Assim como muita gente hoje está fugindo do Senhor e tem pecado. Eu e você podemos tentar fugir o quanto quisermos, mas Deus nos alcançará. Deus te alcançará. Jonas foi quebrado de diversas maneiras. Pelos ímpios que foram mais tementes a Deus do que ele, e eu sentiria muita vergonha, né, de um ímpio ter mais temor de Deus do que eu mesmo, ter mais reverência por Deus do que eu mesmo. Pelo ventre de um peixe, e ali em angústia ele foi quebrantado. Pela conversão daqueles que ele odiava, os assírios, e pela morte de uma planta que lhe deu sombra e refrigério. Tudo isso aí solapou Jonas. Jonas foi um profeta duro. Assim como muitos crentes são duros. E eu não duvido aqui, não estou entrando na questão de salvação. Jonas era um homem de Deus, um homem salvo, mas um homem que precisava ser tratado pelo Senhor. Ele foi para o céu, mas nós não vamos para o céu de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Deus trata, e Deus está tratando e vai tratar a minha vida e a sua vida. Deus amava e estava trabalhando na vida deste homem. Ele poderia ter uma vida mais fácil se tivesse tomado o caminho da obediência. Todavia, ele preferiu o caminho mais difícil, o caminho da desobediência. Irmãos, há muita gente difícil, muita gente difícil. Você pode pensar que você é muito fácil, mas você também é difícil. Via de regra, nós somos pessoas difíceis. Sim, há gente mais difícil do que outras. Há pessoas mais duras e obstinadas do que outras. Mas todos nós temos algum nível, algum grau, né, de dureza. A gente teimosa, obstinada, voluntariosa, surda e cega. Mas elas não vão vencer o Senhor. Eu não vou vencer o Senhor, você não vai vencer o Senhor, pelo contrário. Salmo 32, versículo 9, é um conselho do salmista. O salmista diz assim: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Será que o Senhor terá que colocar freios e rédeas na gente? Será que é assim que você quer ser tratado? Infelizmente, irmãos, podemos desobedecer ao Senhor, mas a desobediência é uma enorme contradição da nossa vocação. Fomos chamados para sermos obedientes. Obedientes. Aliás, não é só uma contradição, né? É um grande perigo. Mateus 7, 21 diz assim, não adianta você dizer Senhor, Senhor, né, se não faz a vontade do Senhor nosso Deus, a vontade do Pai Celeste, porque não entrará no reino dos céus. Não entrará. Não somos salvos pela obediência, mas a obediência demonstra que verdadeiramente fomos salvos pela graça do Senhor. Obedeça em nome de Jesus. Por fim, irmãos, terceira contradição desse profeta. Em vez de desejar a conversão das pessoas, quis a destruição delas. Jonas era um profeta. O chamado do profeta era trazer uma palavra de arrependimento, depois uma palavra de esperança, uma palavra de Deus que curasse, que sarasse, que transformasse, que gerasse vida, libertação e tantas outras graças. Como pastor, irmãos, como líder, todo pastor que eu conheço, toda liderança que eu conheço, o que é que deseja? Ver a conversão dos ouvintes, não a destruição.
Queremos ver pessoas se arrependendo dos seus pecados. Não desejamos que elas continuem duras, embrutecidas em seus erros, porque ninguém ganha com isso. Só o inferno que ganha com isso, todo mundo perde. Mas Jonas, em vez de se alegrar com a conversão dos ninivitas, ele se entristece porque queria a destruição deles. Capítulo 4, versículos 1 e 2, Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Que contradição! Com isso, e enfureceu-se, outro ficou irado, enfim. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Irmãos, nosso chamado não é para odiar as pessoas, é para amar as pessoas. Fomos chamados para odiar o pecado, mas amar o pecador. Eu sei que isso é um chavão, você já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas é a verdade bíblica. Amamos o pecador, não concordamos com o pecado deles. Né? E amar não é mero sentimento. Sinto aqui uma alegria muito grande, sinto aqui um prazer muito grande. Não é isso, é atitude concreta, é orar, é investir, é clamar aos céus a intervenção do Senhor, é pedir a conversão. Se pudermos ajudar ou fazer alguma coisa, que o façamos. Né? Irmãos, eu sei que nem sempre conseguiremos, por nós mesmos não. Mas Deus nos capacita. Né? Nosso coração tantas vezes é duro, malvado e imaturo. Mas é inconcebível, irmãos, que não oremos pelo mundo ímpio, né? Clamando a Deus pela conversão daqueles que estão em franca rebeldia contra Deus. É fácil me indignar contra, né, as coisas erradas que estão acontecendo. Deus quer muito mais do que isso. Que eu ore por este mundo, que eu ore pela conversão das pessoas, que eu ore para que o reino de Deus se expanda entre as nações. Irmãos, é muito fácil desejar a morte de islâmicos porque eles mataram cristãos, ou então de budistas porque perseguiram e mataram cristãos, ou então de hinduístas porque perseguiram e mataram cristãos. Temos ouvido isso constantemente aí nos noticiários ao longo das décadas e dos séculos. É muito fácil, mas Deus quer, irmãos, que eu e você oremos por eles, investamos na conversão de islâmicos e deixemos os nossos filhos, os meus filhos e os seus filhos à disposição do Senhor para serem enviados, para que ouçam o evangelho da graça e da salvação do Senhor Jesus. Irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Romanos 12, 20 diz assim: ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Esse é o nosso chamado. É contradição. Como já ouvi gente de igrejas, né, celebrando a derrota de algumas pessoas, se regozijando no mal de algumas pessoas, que de fato são ímpias, são perversas, né? Mas como diz o jargão, Deus nos chamou para amar o pecador e odiar o pecado. O pecado devemos odiar de todo o nosso coração, mas não o pecador. Irmãos, termino aqui. Jonas não é o único crente contraditório. Muitos de nós podemos andar na contramão do chamado e da vocação de Deus para a nossa vida. Nós vimos que Jonas, em vez de buscar o Senhor, fugiu. Busque o Senhor. Não seja como Jonas, não seja um crente contraditório. Busque o Senhor. Ele não revelou temor e obediência a Deus. Tema o Senhor. Obedeça ao Senhor em nome de Jesus para o teu bem e para a bênção da sua vida. E por fim, irmãos, deseje, ore e invista na conversão das pessoas. Comece pela sua família, comece pela sua casa, comece pelos seus entes queridos, né? Mas ore, invista para que a glória de Deus alcance esse mundo inteiro e milhões de pessoas sejam convertidas. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nos
Nos perdoe, Deus, porque muitas vezes temos sido crentes contraditórios. Muitas vezes não fazemos o que fomos chamados para fazer. Muitas vezes, Deus, ouvimos o Senhor falar, sejam santos como eu sou santo, e nós pecamos, contrariando assim, Deus, o teu chamado para a nossa vida. Perdoa-nos em nome de Jesus. Peço também, Pai, que o Senhor nos capacite a sermos e a fazermos tudo aquilo que o Senhor nos chamou a sermos e fazermos para a glória do teu nome. Fica conosco, fica com o teu povo, fica com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.